Amém. Para nós é motivo de alegria nós estamos aqui nesta tarde, dia 29 de abril. Nós estamos aqui, são 4h25. Acabamos de abrir o Face, aqui no Facebook, e vemos aí, né, essa professora que foi bombardeada está em pânico, né, chorando, perguntando o que é isso que ela merece. Depois de 20 e poucos anos de magistério, foi fazer um protesto lá no Paraná e foi bombardeada, né? Bombardeada. O Brasil passa por esta crise, tá entendendo? Agora, a pergunta dessa professora aí, quem foi que ela votou em 2014, em outubro de 2014, para presidente da República? Porque, veja, todo o problema que está acontecendo no Brasil, quem são os responsáveis? É o PT. Não dão aumento para os professores fazendo greve. Ontem teve manifestação aqui em Manaus, policiais, professores, pedindo o direito que eles têm, tá entendendo? Que ninguém trabalha de graça e muito menos desvalorizado, tá entendendo? E aí o governo fala uma coisa na campanha para governador, quando se elege, inventa outra. A verdade é que tem que sair esse reajuste, tá entendendo? Tem que sair esse aumento e ponto final para os trabalhadores. Tem que sair esse aumento. Tem dinheiro, se encaixa, não adianta inventar que não tem, porque tem. Tem que sair esse aumento e ponto final. Tá entendendo? Enquanto nós não tivermos um governo que valorize o professor nesse país, eu já falei, esse país não vai para frente. Tá entendendo? Não vai para frente. Ontem eu estava vendo o terremoto que aconteceu em Nepal, com aquela jornalista que está em estado de pânico, estado de total, e aqueles mais de 4.000 mortos que morreram lá, estão todos soterrados. Isso está na Bíblia. Nós estamos vivendo o princípio das dores. Amém? Princípio das dores. Jesus está voltando. O povo do Nepal, de vários países vizinhos, tem que se preparar para a segunda vinda de Cristo. Amém? Jesus disse que haverá terremoto, haverá epidemia, a multiplicação da iniquidade, onde as pessoas não têm o temor de Deus. Nós estamos pregando, nós estamos usando as redes para falar de um Jesus que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê, que quer que as pessoas se arrependam, tá entendendo? Quer que as pessoas estudem a Bíblia, conheçam a verdade vos libertará. Tá entendendo? Enquanto isso não ocorrer, infelizmente, o que está escrito na Bíblia vai acontecer. Passará o céu, passará a terra, mas as palavras de Jesus Cristo não passarão. Tá entendendo? Para os maridos que são casados com as suas esposas, valorize as suas esposas, principalmente essas mulheres. Eu vou dar um conselho para os maridos que são casados há 10, 20 anos. Valorize as suas esposas, ame ela, pense nela, pense nas suas esposas, tá entendendo? Pense, converse com elas sobre assuntos, sobre uma compra, sobre uma venda, sobre uma aquisição, sobre isso, sobre aquilo. Converse sempre, seja transparente para a sua esposa, tá entendendo? Seja sensível, seja uma pessoa honesta, tá entendendo? E quando você for fazer uma compra, de um terreno, de um carro, ou de um bem, ou de um avião, ou de um trem, ou de um caminhão, ou for fazer um negócio muito grande, faça questão de pôr no contrato que você é casado. Você é casado. Porque se acontecer alguma coisa com você, todo mundo da empresa, ou da imobiliária, ou da concessionária, ou da empresa na qual você trabalha, ele sabe que você não vive só. Você não é solteiro.
Você que é solteiro, você que é casado, você que é casado com uma esposa, você que é casado com uma esposa e nos seus negócios, nas suas transações, você coloca nos seus contratos que você é solteiro, você está em falta com Deus. Você está em falta com Deus, porque você está em falta com Deus e com a sua esposa. Você que é casado, a esposa que é casada com o marido e coloca no contrato dela, nos negócios, nas transições dela, que ela é solteira, ela está pecando, ela está em falta com Deus e falta com o marido, com a esposa dela, tá entendendo? Valorize a pessoa mais importante depois de Deus é a sua esposa, é o seu esposo, depois vem a sua mãe, depois vem seu pai, porque aquela pessoa que está ali com você, lhe suportando, fazendo as coisas com você, e essa pessoa não deve ser traída. Ela deve ser valorizada, ela deve ser amada, ela deve ser estimada, ela deve ser honrada por você, por mim e por Deus e pela sociedade. Tá entendendo? Porque ela está com você, ela cuida de você, ela, enfim, mais do que justo. Quando isso não ocorre, quando um marido trai a esposa, quando a esposa trai o marido, etc., e vice-versa, não valoriza o marido, não considera o marido, não dá valor ao esposo, não dá valor, não conversa, trai, engana, faz alguma coisa que aborrece o espírito e a alma da esposa, eu estou falando para ambos os sexos. Tá entendendo? Trai, faz apronta. Ele tem que pedir, ela tem que pedir, ele tem que pedir perdão diante de Deus e diante da esposa e do esposo. Enquanto isso não acontecer, vai estar desse jeito. Nós temos que valorizar os princípios da palavra de Deus. Tá entendendo? Nós temos que valorizar o princípio da palavra de Deus, que diz lá em 1 Pedro, sobre o tratamento dos casamentos, tá entendendo? Dos casamentos. Em 1 Pedro fala, Jesus fala para casais, Jesus fala para solteiros, Jesus fala para viúvos, Jesus fala para todo mundo, tá entendendo? Não falta, na Bíblia não falta conselho para quem é casado, para quem é viúvo, para quem é solteiro, não falta. Você quer conselho, você quer sabedoria, você está atrás de entendimento, abra sua Bíblia no livro de Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, que Deus fala com a gente, os casados, amém? Os deveres das mulheres e dos maridos cristãos. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitos aos vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta e sem temor. O enfeite delas não seja exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joia de ouro, na compostura de vestes. O que o apóstolo Pedro diz? O enfeite dela, nosso enfeite, ele está falando para nós, o nosso enfeite não seja o exterior, o exterior. O que é o exterior? Não sei. O exterior é a aparência. Um batom, a mulher põe um batom, põe um lápis no olho, aí pinta o dedo, aí põe uns dentes, tudo de ouro, põe um dente de prata, aí faz uma pintura no cabelo, aí faz uma maquiagem, faz uma plástica, faz uma cirurgia, aí faz, sabe, gasta horrores de dinheiro pela aparência, quer ficar bonita, quer ficar charmosa, quer ficar atraente, sabe, coloca um silicone, coloca um seio, sabe, mexe nas nádegas, mexe em tudo no corpo dela. Ela não está satisfeita com o nariz dela, ela não está satisfeita com o dente dela, ela não está satisfeita com a boca dela, ela não está satisfeita com o formato do rosto dela, enfim, ela quer uma beleza exterior, ela deseja, ela está atrás, e o apóstolo Paulo diz que nós, as mulheres cristãs, nós não devemos. O nosso enfeite, aí coloca uma travessa, faz um penteado, etc. É bom,
Claro que nós devemos andar bem arrumadas, as cristãs, as servas de Deus. Bem arrumadinha, bem limpinha, bem cheirosinha, uma roupa passada, uma saia passada, uma blusa passada, mas nada de exagero, nada de um batom vermelhão, nada de um lápis preto, essa maquiagem que hoje aí é ofertada para o mundo. Uma criancinha de 5 anos já ganha logo um presente dos pais, um jogo, um estojo de maquiagem, para estar sempre querendo ser bonita, ser bonita, ser bonita. Está bem enfeitada, bem enfeitada. O apóstolo diz que os nossos enfeites não sejam o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joia, mulheres com aquelas joias, com aqueles anéis, cheio de joia no pescoço, sabe, toda enfeitada, toda enfeitada. Na compostura de veste, roupas bem... Claro que nós temos que usar roupas bem adequadas, mas não roupa assim bem extravagante para chamar atenção. Uma roupa que eu acho que é bem extravagante, uma roupa de uma mulher que é aberta bem aqui no peito, aí fica aparecendo o peito dela, tá entendendo? A costa aberta, etc. Para chamar atenção, para provocar o homem, etc. Nada disso, nós não devemos pensar nada disso. Diz a Bíblia Sagrada que os homens, mas o homem coberto no coração, mas um homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. O que é precioso diante de Deus? É uma mulher cheia de batom? O que é precioso diante de Deus? É uma mulher maquiada, uma mulher que está com um penteado assim, bem bonito, uma trança, uma travessa, etc. Uma mulher que está com um vestido que custou 200, 300 reais, uma mulher bem bonita. O que é precioso para Deus? Uma mulher que, sabe, tá uma pele bem bonitona, etc. Não, isso não é precioso. É precioso para ela. Ela está se sentindo bem, ela está se sentindo ótima. Mas para Deus isso não é precioso. O que é precioso para Deus é o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso. Isso que é precioso. Nós temos que ter um espírito manso e nós devemos buscar esse espírito manso no meio de uma contrariedade, no meio em que as coisas contribuem para que nós tenhamos um espírito que não seja manso. Um espírito, sabe, que seja inquieto, um espírito que seja arrogante, um espírito que seja soberbo. Nós devemos deixar esse espírito da ira, da contenda, da raiva, da agressividade de lado e buscar esse espírito manso. Esse espírito manso no coração, no incorruptível, traz o espírito manso e quieto, sossegado diante de Deus. Que é precioso diante de Deus. Isso é precioso. Ter um espírito manso, ter um espírito quieto, esperando em Deus. Nada de estar gastando dinheiro com coisas que não... Enfim. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus. Estavam sujeitas ao seu próprio marido. E o marido tem que honrar a mulher, tem que respeitar a mulher. O esposo, tem que valorizar a mulher, tem que pensar no bem-estar da esposa, tá entendendo? Tem que pensar na velhice da esposa, tem que pensar na saúde, tem que pensar se a esposa está bem, está quieto, está manso, etc. Como Sara, não tem que aborrecer a esposa, tem que fazer de tudo para agradar o espírito da esposa, tá entendendo? Tem que fazer de tudo para que aquela esposa esteja bem, esteja feliz, esteja satisfeita do lado dele. E a esposa também, fazendo a comida, fazendo o almoço, o jantar, fazendo o café, arrumando a casa, passando a roupa, fazendo os serviços que ela tem que fazer diante de Deus e diante dele. Cuidando dele enquanto ele está trabalhando, enquanto ele foi trabalhar lá na empresa dele. Tá entendendo? Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, do qual vós sois filha, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto,
Não tem nenhum espanto. Quem faz o bem, quem pratica o bem, quem pratica a honestidade, quem pratica a integridade, quem pratica a justiça, quem anda direito nessa terra, quem anda não roubando, não furtando, não matando, não mentindo, não defraudando, quem anda honestamente, se contentando, quem anda temendo a Deus, servindo, não teme espanto nenhum. Por quê? Porque confia em Deus. Não está com práticas ilícitas, não está enganando ninguém, não está com a consciência limpa diante de Deus, não está fornicando, não está adulterando, é honesta para o marido sai, fica em casa estudando, vai trabalhar, leva os filhos para a escola, traz os filhos da escola, ensina os filhos, leva os filhos para o reforço, etc., leva os filhos para o curso de piano, curso de dança, está sempre levando os filhos para aprender as lições, para a igreja, sempre ali orientando, fiscalizando, etc. Não tem que temer espanto nenhum, diz a Bíblia. Igualmente vós, marido, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher. Coisa que o marido não está dando honra à mulher, está pecando. Tem que dar honra à mulher, tem que valorizar a mulher, porque aquela mulher foi que Deus colocou para ele. Então ele tem que valorizar essa mulher, ele tem que dar honra a essa mulher. Quando isso não ocorre, ele está pecando. Ele está com uma grande falta diante de Deus e diante dessa mulher. Honrando, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Amém? E que Deus venha abençoar os maridos, as esposas. Amém? Seguindo esses princípios da Bíblia, esses deveres das mulheres, dos maridos cristãos. No capítulo 3 de Apóstolo Pedro, na Epístola, esse é os deveres, nossos deveres, os deveres das mulheres cristãs. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O marido sempre tem que estar pensando na sua esposa. Em Deus, claro, em primeiro lugar. Depois na sua esposa, que foi a pessoa mais importante que Deus colocou na vida dele. E a mulher também. Mulher sempre pensando em Deus e no seu esposo, que a sustenta, que a ama, que está com ele, com todos os defeitos e qualidades que os ambos possuem, está suportando, tá entendendo? Agora é triste quando uma mulher pega um marido irresponsável, um marido que não teme a Deus, um marido que não segue os princípios da Bíblia, um marido que não... Mas ele fala aqui, o marido que é incrédulo, o marido que é descrente, ele fala, semelhante vós mulheres, seja sujeito ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece, a mulher que tem um marido que não obedece à palavra de Deus, tem muitas, milhares, milhões de mulheres que têm esposos que não obedecem à palavra de Deus, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher seja ganho sem palavra. Ele vai ser ganho só pelo proceder da esposa, proceder da mulher. Coisa que é difícil, muito difícil hoje em dia. Nós, como eu já falei, nós mulheres cristãs, nós temos que buscar o espírito de mansidão. Nós temos que buscar o espírito de quietude, o espírito sossegado, o espírito sujeito a quem? A Deus, depois o marido. Coisa, como eu já falei, disse, está muito difícil hoje em dia, em nossos dias, buscar e viver esse espírito de mansidão. Amém? Porque nós mulheres, nós temos o espírito agressivo, nós somos alteradas. Nós, etc., nos conhecemos, nós somos nervosas, precisamos ser tocadas pelo Espírito de Deus. Somos agressivas, somos alteradas, somos isso. Mas devemos buscar o Espírito de Deus, espírito de mansidão, espírito de quietude, etc., etc., esperando em Deus. Amém? Esperando no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para toda a eternidade. Amém?